Voltamos a falar sobre as invasões na sede dos Três Poderes em Brasília. Vamos novamente com Cristina Lemos ao vivo. Cris. Obrigada, Sérgio. Nós voltamos com as últimas informações sobre as invasões e o vandalismo na sede dos Três Poderes em Brasília. Vamos à nossa redação, onde o nosso colega Luiz Fara Monteiro tem os detalhes. Fara, você tem atualizações sobre a situação de momento na esplanada dos ministérios agora? Foram retirados os invasores? Olá, Cris. Boa noite mais uma vez a você e aos que acompanham a programação da Record TV. Os invasores foram retirados tanto do Congresso Nacional quanto do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal. Esses locais agora passarão por uma perícia para que seja aí quantificado o dano causado pelos manifestantes e pelos invasores. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o último dia 30, se manifestou há pouco por uma rede social. Diz Bolsonaro, abre aspas, manifestações políticas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil, fecha aspas, essas palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cris. Obrigada, Fara. E a nossa reportagem mostra agora como começou a invasão de manifestantes que destruíram parte dos prédios do Planalto, do Supremo e do Congresso. A depredação atingiu a Praça dos Três Poderes, o coração do poder político em Brasília. Os manifestantes começaram pelo Congresso Nacional, depois de furar um bloqueio que impedia o acesso do grupo à esplanada dos ministérios. O maior grupo de manifestantes partiu do Quartel-General do Exército, em Brasília, rumo à esplanada dos ministérios, por volta de 1h30 da tarde. Às 2h30 da tarde, os manifestantes fizeram a primeira invasão. Entraram no prédio do Congresso Nacional. Quebraram vidraças da entrada dos parlamentares e conseguiram chegar ao saguão principal e ao plenário Ulisses Guimarães, da Câmara. Do lado de fora, agentes da Polícia Militar do Distrito Federal foram flagrados tirando fotos e conversando com integrantes dos protestos enquanto o Congresso Nacional era invadido. Os invasores subiram a rampa do Congresso e se concentraram em toda a laje do prédio. No gramado, diante do prédio histórico, jogaram uma viatura da Polícia Legislativa em um dos espelhos d'água. Em seguida, parte do grupo seguiu para o Palácio do Planalto. Eles conseguiram passar pelas barricadas da Polícia Militar e entraram na sede da Presidência da República, depois de estourar as vidraças. Cadeiras e mesas foram destruídas. Funcionários que estavam de plantão foram ameaçados. Do lado de fora, os manifestantes se concentraram na rampa que dá acesso ao Salão Nobre do Palácio. O último alvo dos vândalos foi o prédio do Supremo Tribunal Federal, por volta de 13h40 da tarde. O prédio da mais alta instância do Poder Judiciário foi depredado. As vidraças foram estouradas e o plenário, onde os ministros se reúnem para os julgamentos, foi destruído. Vídeos registraram rastro de destruição. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto do local, estouraram mesas e arrebentaram cadeiras. Eles entraram na área privativa dos ministros e estouraram a porta do armário, onde fica guardada a toga do ministro Alexandre de Moraes. Os manifestantes levaram a porta para o lado de fora do prédio e a exibiram como um troféu. Policiais da cavalaria que tentaram controlar o ato de vandalismo foram derrubados dos cavalos e espancados pelos vândalos. A situação só começou a ser amenizada por volta de 5h30 da tarde, com a chegada da tropa de choque ao prédio do Supremo e ao Palácio do Planalto. Mesmo com bombas de efeito moral, houve dificuldade em dispersar os manifestantes. As equipes de segurança privada do Supremo e a tropa de choque conseguiram recuperar o prédio do STF por volta de 6 da tarde. Agentes entraram pela garagem e empurraram os manifestantes com escudos e bombas de efeito moral. Algumas pessoas ficaram presas na garagem do prédio. Autoridades dos Três Poderes ainda não conseguiram calcular o prejuízo do quebra-quebra, mas avaliam que objetos históricos foram completamente destruídos. Agora você vai ver novas imagens da invasão do Congresso Nacional.
Você vê aí os manifestantes quebrando a porta de vidro que dá acesso ao Salão Azul do Senado Federal. O Senado também ficou bastante danificado. Ainda não há estimativa de prejuízos, mas nós sabemos que várias obras de arte importantes do acervo do Congresso foram danificadas, inclusive uma escultura de Victor Brecheret. Temos quadros de Portinari esfaqueados. A liderança do PT chegou a ser incendiada e aí nós estamos vendo a utilização de água e para danificar o patrimônio público, a escada do Salão Verde de acesso ao plenário Ulisses Guimarães. Então, nós vamos voltar a Brasília com a repórter Camila Andrade, que está no Hospital de Base da capital, que é um hospital de referência. Vamos perguntar a Camila se ela tem informações sobre os feridos de todo esse episódio. Camila, você sabe quantos feridos deram entrada no Hospital de Base? Claro, Cris. Boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, segundo a última atualização, aqui no Hospital de Base foram pelo menos 47 feridos, ou seja, o pronto-socorro por aqui chegou a ficar lotado ali no finalzinho da tarde, também início da noite. A gente tem, inclusive, uma atualização de agora há poucos minutos, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que totaliza aí 68 atendimentos, então, de pessoas que precisaram ser encaminhadas a hospitais aqui de Brasília. 12 dessas pessoas foram, então, encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e outras 12 pessoas estão no Hospital Regional da Asa Norte. Cris. Obrigada, Camila. Nós vamos agora falar com a repórter Ariane Bittencourt, que está na sede da Polícia Civil do Distrito Federal. E lá nós teremos um balanço sobre o número de pessoas que acabaram presas na tarde de hoje. Olá, Ariane, você tem os dados? Oi, Cris. Tenho sim. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O governador Ibanez Rocha confirmou que mais de 400 pessoas estão presas por conta desses atos que aconteceram nesta tarde aqui em Brasília. Só aqui na Polícia Civil são 170 pessoas presas pela corporação, pessoas essas que amanhã pela manhã passam por audiência de custódia, mas que após os devidos exames que acontecem agora aqui dentro, vão ser levadas para a Papuda. Essa informação foi confirmada agora pelo delegado-chefe da Polícia Civil do DF, o Robson Cândido, que deu uma coletiva de imprensa, disse que há pouco ele esteve reunido com o interventor Ricardo Capelli e disse que não houve qualquer tipo de falha no trabalho de inteligência da Polícia Civil. Disse, inclusive, que a corporação alertou a Secretaria de Segurança Pública sobre a chegada de caravanas aqui ao Distrito Federal e sobre o risco que poderia estar chegando aqui na capital do país. Para finalizar, ele disse também que todas as pessoas presas, entre homens, mulheres, pessoas com passagens já pela polícia, inclusive gente com mandado de prisão em aberto por homicídio, todas respondem pelo crime que está tipificado no Código Penal, no artigo 359-M, que quer dizer tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Para esse crime, a pena é de 4 a 12 anos de prisão. A operação continua acontecendo por aqui, mas presos devem chegar ainda nas próximas horas. Voltamos ao estúdio. A Papuda, que é como é chamada a penitenciária do Distrito Federal. Obrigada, Ariane. Você vai ver agora que líderes políticos e organizações internacionais repudiaram as invasões e depredações em Brasília e destacaram a falta de ação das forças de segurança. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e o vandalismo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que repudia os atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que estava monitorando as manifestações e tomando todas as providências para conter a baderna antidemocrática na esplanada dos ministérios. Uma das providências tomadas pelo governador foi a exoneração do secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A medida veio depois de extremistas invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. A Advocacia Geral da União entrou com um pedido da prisão em flagrante do agora ex-secretário.
O ministro da Justiça já havia assinado uma portaria autorizando a Força Nacional na esplanada até segunda-feira. Mas nem assim os poderes foram preservados. Na página oficial do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República disse que requisitou a abertura de investigação criminal para responsabilizar os envolvidos. As invasões também tiveram manifestação de autoridades internacionais. O secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, condenou o ataque às instituições em Brasília e disse que é um atentado direto à democracia. O embaixador da União Europeia no Brasil afirmou que estava acompanhando com preocupação os atos antidemocráticos e as ações violentas na Praça dos Três Poderes. O presidente do Chile rechaçou a ação antidemocrática que agride os três poderes do Brasil. Jake Sullivan, conselheiro de segurança dos Estados Unidos, condenou os esforços para destruir a democracia no Brasil e disse que o presidente Biden está acompanhando a situação de perto. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a oposição disse que vai convocar o governador do Distrito Federal e propor CPI para apurar a prevaricação das forças de segurança. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. O Republicanos, um dos partidos políticos mais importantes do país, se manifestou através de seu presidente nacional. Por nota, o deputado Marcos Pereira afirmou, abre aspas, os atos de vandalismo que estão ocorrendo hoje em Brasília são reprováveis sob todos os aspectos. Nós, do Republicanos, repudiamos qualquer manifestação que ultrapasse os limites democráticos, seja ela da direita ou da esquerda. Fecha aspas. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores e investigadores anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário não faltará ao Brasil. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, SECOM, Paulo Pimenta, gravou um vídeo em que ele registra a destruição dentro do Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante, obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui, é o caos que os vândalos fizeram aqui, obras de arte destruídas, patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. Olha aqui. São marginais que têm que ser tratados como criminosos que fizeram isso contra a democracia e contra o Brasil. Depois dessa rápida inspeção que o ministro fez, ele desceu ao térreo do Palácio do Planalto, acompanhado de Vadir Damu, que é o secretário do Ministério da Justiça. E eles mostraram a sala onde ficam as armas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, uma sala do Gabinete de Segurança Institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas no chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado. A gente já mostrou para você que a repercussão internacional é grande e continua. A imprensa e líderes das principais nações do mundo se pronunciaram através das redes sociais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou em sua conta oficial.
Condena o atentado à democracia na pacífica transferência de poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser prejudicada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com Lula. Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse: condenamos os ataques à presidência, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal hoje. Usar a violência é sempre inaceitável. Nós nos juntamos a Lula para pedir o fim imediato dessas ações. Emmanuel Macron, presidente da França, pede respeito à democracia brasileira e diz que o presidente Lula pode contar com o apoio inabalável da França. Líderes da América Latina também se colocaram ao lado do presidente Lula. Alberto Fernandes, presidente da Argentina, disse que está junto com o povo brasileiro para defender a democracia. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, desejou solidariedade a Lula e ao povo brasileiro. Os ataques foram capa do noticiário internacional. O New York Times noticiou: desordeiros protestando contra a eleição do Brasil invadem escritórios do governo. O The Guardian, um dos maiores jornais do Reino Unido, diz que apoiadores de Bolsonaro invadem Congresso do Brasil. E o jornal britânico também faz uma referência aos ataques ao Capitólio dos Estados Unidos que aconteceram na capital Washington em janeiro de 2021. No Le Monde da França, no Brasil, centenas de apoiadores de Bolsonaro invadem o Congresso e o Palácio do Planalto. Cerca de 3 horas depois das invasões, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A decisão foi anunciada no fim da tarde, cerca de 3 horas após a invasão. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAPT se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. A intervenção federal é prevista pela Constituição em casos como quando há grave comprometimento da ordem pública ou para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. O governo federal passa a assumir competências que normalmente cabem aos estados. De acordo com o decreto assinado hoje pelo presidente Lula, a medida se limitará à área de segurança pública do Distrito Federal. O governador do DF, Ibanez Rocha, segue na gestão das outras áreas. A Constituição Federal também prevê a nomeação de um interventor e quem assume esta função é o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, que assumiu há poucos dias. Pelo decreto, o interventor poderá requisitar quaisquer órgãos, civis e militares. Essa é a segunda vez que uma intervenção federal é anunciada no país desde a promulgação da Constituição de 88. Em fevereiro de 2018, diante do aumento da violência e de escândalos ligados às finanças do estado do Rio de Janeiro, o então presidente Michel Temer lançou mão do decreto. Mas, diferentemente da decisão de hoje do presidente Lula, o interventor nomeado na época foi um militar. O general Walter Braga Neto ficou responsável pela gestão da segurança pública durante cerca de 10 meses, até o dia 1º de janeiro de 2019. A intervenção militar decretada neste domingo tem prazo até o dia 31 deste mês. Segundo o presidente Lula, todos serão responsabilizados, inclusive policiais que foram coniventes. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. Que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou agora há pouco que amanhã o secretário que faz a intervenção federal no Distrito Federal vai convocar o Ministério da Defesa para que use força militar, se necessário. Mais detalhes sobre a entrevista do ministro da Justiça com o nosso colega ao vivo, lá de Brasília, Luiz Fara Monteiro. Fara. Pois é, Cris, nessa entrevista, Flávio Dino, ministro da Justiça, responsabilizou diretamente o governo do Distrito Federal pelos atos deste domingo. Ele falou em deficiência de planejamento nas forças de segurança e disse que o próximo passo, além de restabelecer a ordem pública, será o de apreender os ônibus que trouxeram os manifestantes a Brasília nos últimos dias, que estão estacionados próximos ao quartel-general do Exército. Já a Polícia Federal afirmou que montou um gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques aos órgãos federais. Cris. Obrigada, Fara. E a Advocacia Geral da União anuncia que vai cobrar o ressarcimento pelos danos apenas uma obra de arte danificada no Palácio do Planalto. Um de Cavalcante está orçada em 20 milhões de reais. Voltamos aos estúdios do Domingo Espetacular. Obrigado, Cris.